Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal INSS Simples com a doutora Aline Costa. Eu sou fundadora do escritório MAG Advocacia Previdenciária. Estou aqui hoje com mais um vídeo para poder, com certeza, auxiliar a todos vocês, é o que eu espero, a todos os segurados que merecem o melhor. Tá? E nós vamos falar de um tema bastante polêmico hoje. Vamos falar das mudanças nas regras de aposentadoria para 2026. Gera muitas dúvidas e vocês têm o direito de saber qual a melhor regra, afinal, isso é o momento de se aposentar, isso faz toda a diferença. Então vamos lá. Você sabia que em 2026 a gente vai ter pequenas alterações que eu vou comentar com vocês e isso pode fazer com que você trabalhe um pouco mais de tempo do que você imaginava. Mas vamos entender melhor por que eu estou dizendo isso. E a primeira questão que eu quero destacar com vocês é que muitos segurados, queridos segurados, trabalhadores realmente, pessoas que vão lá, entram no aplicativo do INSS e olham para aquele simulador que o INSS disponibiliza, utilizam ele, mas muitas vezes nem entendem que regra que ele está aplicando para a sua aposentadoria, ou se ele é melhor, se não é, simplesmente ele vai lá, faz uma classificação pelo robô e você aceita aquilo como uma única verdade. Eu quero alertar os senhores que eu quero deixá-los preparados para esse momento. Hoje eu vou explicar o que vai mudar então em 2026, para quem essas regras se aplicam e qual é o maior erro no momento de escolher sua aposentadoria. Então fica comigo até o final desse vídeo, tenho certeza que isso vai mudar o seu planejamento e compartilhe essa informação, se inscreva no canal. Vamos juntos? Quando a gente fala das regras de transição, eu quero primeiro falar para quem eu estou falando, para quem servem essas mudanças. Para todos que contribuíam para a Previdência, para o INSS, antes de 2019. Ou seja, eu estou falando para um grande público, para a maior parte das pessoas. Não é verdade? Todos nós já contribuímos aí na maior parte das pessoas antes de 2019. E aí, com a reforma da Previdência, nós tivemos as regras de transição. É para você que ela se aplica. Vamos entender a primeira? A chamada regra de pontos. Em 2026. Essa regra é simples. Você vai ter. Como é que se aplica, então, essa regra para os segurados? Você vai somar a sua idade junto com o tempo de contribuição. Existe um tempo, ok? Um tempo exigido em lei, mínimo, eu vou explicar para vocês. Mas a diferença em 2026 é os pontos. Mulheres, fiquem atentas. Você vai se aposentar com o quê? Com 93 pontos. No mínimo 30 anos de contribuição. Então, se você tem 30 anos de contribuição somando sua idade, você chegou a 93 pontos, que bom, você está habilitado a se aposentar. Homens, 103 pontos. Tem que ter 35 anos de contribuição somado a sua idade. Se você atingiu, parabéns, essa é uma boa regra e você pode conseguir aí um bom cálculo, inclusive, da sua aposentadoria, ok? Então, percebam que nós tivemos uma diferença no aumento de pontos. Essa é a primeira. Fiquem atentos, tá? E aí vocês já começam a se planejar para evitar qualquer tipo de erro ou indeferimento na sua aposentadoria. Vamos falar agora da regra da idade mínima progressiva. É outra regra também que pode ser muito vantajosa. Em 2026, nós tivemos uma alteração nela na questão da idade. Percebam, mulheres, para se aposentar, precisam de 59 anos em 2026 e 6 meses. Homens, 64 anos e 6 meses. Mas vamos falar também do tempo de contribuição? O tempo de contribuição permanece. 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos para os homens. Ok? Essa regra, ela confunde muitos, por causa da questão da idade. Então, fiquem atentos que eu tenho certeza que agora vocês não vão errar mais depois que estão acompanhando aqui o canal. Não é verdade? Se já, de repente, falta muito pouco, de repente você já completa esses 6 meses e consegue se aposentar. Vamos falar agora de uma dúvida. Muitos não conhecem ou gera muita confusão. Quando a gente fala das regras de pedágio, nós temos duas regras de pedágio. Uma 50% e uma 100%. Mas do que seria, Isso gera tanta dúvida. As regras de pedágio, elas também mudam, tá, pessoal, em 2026, mas nem todo mundo pode utilizar essa regra. Porque são regras que se aplicam para quem estava aí para se aposentar, perto de se aposentar antes da reforma da Previdência. Quando a gente fala da regra de pedágio a 50%, como é que ela vale, Como é que ela se aplica? Eu estava perto de me aposentar. Ela só vale para quem em 2019, tivemos a reforma, lembra disso? Estava há 2 anos de se aposentar. Aí veio a reforma. Então, o que você precisa? Aí aconteceu a reforma. O que eu preciso cumprir? O tempo que você faltava para se aposentar, que eu já destaquei aqui agora,
mais 50% a mais nesse tempo. Tranquilo, entendemos isso. E não vai ter a questão da idade mínima. Pode ser? Bem legal, bem interessante, tá? Isso a gente já entendeu para quem estava perto de se aposentar. Pedágio a 100%, pedágio 100%. Aqui a pessoa precisa trabalhar o dobro do tempo que faltava para se aposentar em 2019, tá? Então eu ia me aposentar lá em 2019, para atingir, preciso do dobro, mas tem questão da idade, tá? Fiquem atentos, mulheres, 57 anos, homens, 60 anos de idade. Cuidado que essa regra nem sempre ela é vantajosa, a gente sempre tem que fazer uma análise também no cálculo, ok? Mas é importante que vocês saibam. E tem uma regra que a gente chama aposentadoria por idade, ou regra geral aí que vai se aplicar na INSS, essa não teve mudança, tá? Continua se aplicando o que houve com a reforma. Então, só quero destacar, porque mesmo assim tem pessoas que confundem. Ah, doutora, eu não tenho tanto tempo de contribuição, mas eu já tenho a questão da idade. Vamos lá, para as mulheres, você precisa cumprir. Você precisa ter 62 anos de idade para se aposentar e 15 anos de contribuição efetivos, ok? Homens, se você já trabalhava antes de 2019, como eu disse a maioria das pessoas, é 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ah, doutora, eu comecei depois de 2019, 20 anos de contribuição, ok? É uma regra que não teve alteração, mas é bom a gente saber os detalhes para que você esteja sempre ciente do seu direito. E eu disse no vídeo que eu ia comentar o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo e muitas vezes nos procuram depois. É bom que nos procurem antes, na verdade, a um especialista para que você já tenha um deferimento, ou seja, que você já tenha a sua aposentadoria concedida. O que eu gostaria de destacar é não confie cegamente no simulador disponibilizado pelo INSS, como eu disse ali, um aplicativo, né, que você tem. Por que não? Porque o simulador, ele não avalia tempo especial. Nós sabemos que tem aí, né, um fator importante no tempo especial para quem tem atividade especial. Ele não corrige vínculos errados. Muitas vezes você tem algumas inconsistências lá no seu CNIS. Pois é, isso tem que acertar antes, ok? Não escolhe a melhor regra, o simulador, e não analisa o impacto. E eu estou falando principalmente de impacto financeiro no valor do benefício, obviamente. Então isso é importante, porque claro que você quer a regra que melhor se enquadra financeiramente. Por isso que tanta gente acaba procurando a regra errada e depois já passou o tempo e você não pode nem pedir nenhum tipo de questão a mais, ok? Então, pessoal, vamos ficar atentos. Se você está perto de se aposentar agora em 2026, não é só mais um ano, é um ano muito importante, é um ano da sua aposentadoria, e isso não é pouca coisa, não é verdade? Não analise seu caso individualmente, entre em contato com um especialista, com certeza, para ver a regra mais vantajosa para você. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal, porque aqui eu explico previdenciário sem complicação, ok? E com responsabilidade jurídica. Obrigada!